Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como que você. Ei, lindo! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, lindo. Bom dia, professor. Bom dia a todos. O professor já pediu para entrar. Já coloquei o título da live. Bora! Bom Bom dia, dia, professor. Ótimo dia, ótimo sábado. consegue me ouvir? Muito bem, muito bem. Obrigado. Professor, um prazer muito grande Diga, recebê-lo que aqui. isso? Bem-vinda, Raquel. Vou apresentar o professor para quem ainda não conhece. Acho difícil, viu, professor? Hoje eu estou recebendo o professor Jerry Tononi pela segunda vez. Na primeira vez foi uma live institucional, agora ele está aqui no meu Instagram. O professor ele é um docente reconhecido pela notória especialização e notório saber, comentarista da Jovem Pan News e blogueiro no jornal online Folha Vitória. Seja muito bem-vindo, professor, para um Obrigado pelo sábado convite. incrível. Imagina, eu que agradeço. A gente vai conversar sobre um assunto. Eu acho que português é a mesma coisa que matemática na escola. Toda vez que a gente fala, vai ter uma aula de português, aí todo mundo, ai meu Deus. Mas eu prometo que não vai ser chato, porque a gente vai falar sobre comunicação eficaz. E a comunicação, professor, ela tem que ser reta, direta, né? Sem muita curva. Tô errado ou tô certo? Olha, na verdade, as pessoas quando pensam em língua portuguesa, o que vem à cabeça delas são regras gramaticais. E como envolve Perfeito. decoreba, se torna um ensino chato, né? E por que vai ter interessante hoje? Porque nós vamos contextualizar o assunto. E aí vamos falar de comunicação, o que as pessoas não querem dizer, mas na verdade elas dizem. E não sabem disso. Né, Sueli? E aí nós organizamos até um roteiro para facilitar o aprendizado do pessoal que está seguindo. E eu até citei uma introdução aí, não sei se você consegue seguir o roteiro, que é mais ou menos Sim, tá assim, aqui. que as pessoas confundem compreender texto com interpretar texto. Então, antes de começar a live Perfeito. oficialmente, eu preciso dizer o que é compreender texto e o que é interpretar texto. O passo 1 é compreender um texto. Ou seja, entender o que realmente está escrito. Vamos pensar no mundo jurídico. Por que algumas pessoas não conseguem entender um texto jurídico? Não conseguem compreender um texto jurídico? Porque, por exemplo, pode haver palavras arcaicas. O que é uma palavra arcaica? É uma palavra ultrapassada. Advogado pode dizer, por exemplo, não se pode olvidar. Esse cara olvidar, pessoal, é com L, tá? Vem de ouvido, não. Olvidar, ele quer dizer não se pode esquecer. E o uso de palavras arcaicas torna o texto desinteressante, as pessoas não conseguem compreender. E às vezes, na verdade, essa falta de compreensão não precisa nem ser de uma palavra diante de uma palavra rebuscada. Vou lhe dar um exemplo de uma frase simples, hein? Na próxima segunda-feira, Suelen deve ir ao fórum. Na próxima segunda-feira, Suelen deve ir ao fórum. Tá, deve ir. Ela tem que ir ao fórum, é possível que ela vá ao fórum. Então é uma frase aparentemente simples, mas que não conseguimos compreender. Então compreender, pessoal, é entender o que realmente está escrito. Se você está começando a faculdade de Direito, ele consegue compreender, às vezes, o que o texto diz, então é algo que tem que ser resolvido. Já a interpretação, Suelen, e quem está nos acompanhando aqui, a interpretação envolve a dedução. Dedução, assim, tem um sentido também de inferência, de fazer a dedução das informações. Exemplo, Suelen ainda não chegou. Eu consigo fazer duas deduções. Ela vai chegar ou ela está atrasada? Qual é a palavra que me dá essa resposta? É o ainda. Então, imagine que Suelen vai sair com seu noivo, com seu namorado, tem cara de ficar 3 horas no salão, 3 horas em casa para se arrumar, e aí na hora, quando o namorado chega e ela diz para ele assim, meu amor, estou me sentindo tão feia hoje, e aí você diz para ele, estou me sentindo tão feia hoje, e ele diz, não, Suelen, você não está tão feia assim não. Na verdade, ele está dizendo o que para você? Que você está feia. Mas nem tá. Então, é por aí. Mas ele diz, Verdade. mas não foi isso que eu quis dizer, mas disse. Esse é o tema da live Perfeito, hoje. Você não professor. quer dizer,
mais você diz, mostrando essa diferença. Tudo que a gente disser hoje, ou está voltado para a compreensão ou para a interpretação. E eu separei hoje, se você seguir a sequência, são 40 palavras divididas em duplas, não é isso? E geralmente são essas duplas que provocam a confusão. Tá bom? Eu vi aqui. Deixa eu só terminar de receber aqui as pessoas. Eu vi que o Cássio Moro, juiz de direito, professor também, ele é comentarista na CBN, salvo engano, e ele está falando o seguinte aqui, ó, sempre fui péssimo em português e gramática, aprendi a escrita lendo muito. Isso é muito legal também, né, professor? Porque às vezes a gente acaba se identificando com a matéria, muitas vezes pela didática, ou não se identificando pela ausência de didática de quem ensina, né? Então, muitas vezes, não é que eu não gosto de matemática ou eu não tenho uma facilidade nesse aprendizado. É porque eu não consegui entender aquela forma de passar vou deixar o conteúdo, até um recado, né? Vou deixar até um recado para o juiz. Olha, gramática não é para decorar, é para consultar. E aí gera um trauma nas pessoas. E na escola, infelizmente, prega-se muito a decoreba. Gramática não é para decorar, gramática é para consultar. E ensino interessante é ensino contextualizado, aplicado no dia a dia. E às vezes os professores se esquecem de fazer isso. E outro ponto, leitura é básico. Eu não vou dizer leitura porque já virou um clichê dizer ler, né? E aí nesse caso, como você diz, de questão didática, o grande desafio não é o que você vai dar, o que você vai ensinar, é como você vai ensinar. Quando eu escrevo para o Folha ou elaboro um comentário para a Jovem Pan, eu estou mais preocupado nem o que eu vou dizer, como vou dizer aquilo, e aquilo se tornar interessante para quem eu vou ouvir e assimilar aquilo. Perfeito. Tá? E você está perfeita nesse sentido, perfeita. É sempre incluindo um contexto, né, dizer. professor? E deixa eu só fazer uma observação. Eu também sou colunista de rádio da Band News. Que legal. E eu sinto esse desafio, né? Porque a gente tem que explicar de uma maneira que esteja dentro do contexto diário da pessoa. Porque não adianta eu falar vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor. Ninguém vai entender. Eu preciso ter uma linguagem contextualização. clara. Perfeito, uma linguagem clara que contextualize e aí ela vai ser uma comunicação eficaz, né? Olha, e a clareza, você falou assim, intuitivamente, a clareza é a principal qualidade de um texto. Perfeito. Você pode escrever um texto sem erros gramaticais, mas se ele não for claro, esqueça. E a palavra explicar está na nossa relação hoje, tá? Já que você usou a palavra explicar, ela está na nossa relação. Vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Coloque um coração aqui na tela. Quem achar que é interessante essa live, manda para os outros. Lembrando que a live vai ficar gravada. Eu recebi um monte de mensagem, viu, professor? O pessoal falando, não vou conseguir estar lá, mas deixa gravada para gente. Porque é uma parte, a comunicação escrita, ela é uma parte de toda a comunicação. O jeito que a gente fala, os nossos gestos, tudo isso é um conjunto. E a gente começou pela parte mais principal, e que é o medo, tá, professor, de todo mundo. Então, vamos lá. Eu vou falando as palavras e o senhor vai explicando pra gente. O que você acha? Eu acho que fica bom assim. Fala da dupla. Da dupla aí eu faço a comparação entre elas. Perfeito. Quem tiver qualquer dúvida, pode ir colocando aqui nos comentários que a gente volta depois, tá? Vamos lá, professor. Sequer e nem sequer. Já começou? Vamos lá. Sequer. Geralmente as pessoas dizem a seguinte frase. Tô pegando a Suelen como exemplo aqui, com uma bucha de canhão, porque ela tá na minha frente, tá? Suelen, quando chegou ao fórum, sequer olhou na minha cara. Suelen, quando chegou ao fórum, sequer olhou na minha cara. Qual a intenção comunicativa quando alguém diz essa frase? Que Suelen não olhou para mim, correto? Essa é a intenção comunicativa. Ela não olhou para minha cara. Mas vamos lá. Qual o sentido de sequer? Gente, sequer nesse caso é tudo junto, tá? Qual tem sentido dessa frase? Sequer quer dizer o quê? Ao menos. Eu vou repetir. Sequer junto quer dizer ao menos. Então vamos trocar por ao menos? Sueli, quando chegou ao fórum, ao menos olhou para minha cara. A sua intenção comunicativa era dizer, ele não olhou, mas você disse que ele olhou. Entendeu? Você tem uma intenção, mas a frase quer dizer o contrário. Então como é que eu resolvo isso? Usando o nem. Então vamos lá. Perfeito. Quando chegou ao fórum, Sueli nem sequer olhou na minha cara. Então isso é muito importante. Porque você, por exemplo, você que redige petição, sabe muito bem disso. Vale o que está escrito, não o que você pensa, que você quis dizer, não. Vale o que está registrado. Então, muito cuidado com a palavra sequer. Ela quer dizer ao menos. Então, quando empregá-la, preste atenção. Ela pode ter um sentido com sequer sozinha e nem sequer.
Se o objetivo era dizer que ele não fez determinado ato, não olhou para você, não agiu, você tem que usar o nem antes. Então, Sueli, quando chegou ao fórum, nem sequer olhou para mim, ou seja, nem ao menos. E revisando, Perfeito. sequer quer dizer ao menos. Tudo bem? Perfeito. Então essa vai ser o ritmo da live de hoje. Que você Perfeito. não quer dizer, mas você diz. Perfeito. Só uma observação diante do que você falou. Bom dia, Gabi. Bom dia, professor Palomares. Está falando com a gente, assistindo a gente lá do Mato Grosso. Prazer, tá? Que legal! Poxa. Legal, né? Tem gente do Brasil inteiro aqui que eu já vi. Vai dando bom dia aqui que a gente vai respondendo. Professor, o senhor falou algo muito importante. Na faculdade de Direito, ou às vezes a faculdade nem precisa falar isso. Eu acho que todo mundo que começa a fazer Direito pensa isso. Acha que se comunicar bem é escrever muito. Mas às vezes não, você mais confunde do que esclarece. Então, esses exemplos que você está dando, e principalmente esse contexto, é muito importante. Porque às vezes você escreve 1 ou 2 parágrafos para falar uma coisa que você poderia ter resumido em uma frase. Desde que você entenda o significado e tenha uma comunicação eficaz, né? Mas aí, Sueli, eu tenho 2 vícios diferentes, tá? Quando eu digo arcaísmo quer dizer o quê? É o emprego de palavras e expressões em desuso. Às vezes você entende a palavra, você não entende. Né? Segundo ponto, que foi o principal que você disse aí, é a prolixidade. O que é ser prolixo? O que é ser prolixo, na verdade? Prolixo é o seguinte, é usar palavras e expressões desnecessárias. Perfeito. Ou seja, usando uma linguagem bem simples, é encher linguiça. E o que é um bom texto? É um texto conciso, com C depois S. Ser conciso é dar o máximo de informação com o mínimo de palavras. Então, sejamos menos prolixos e mais concisos. Não é resumir, tá, pessoal? É dizer o máximo de informação com o mínimo de palavras. É o que você disse agora. Verdade. O que eu costumo falar é o seguinte, olha, se você vai comunicar, se você vai falar alguma coisa para o seu cliente ou para outra pessoa, independente de ser cliente ou não, e ele te responde com uma pergunta, é que teve muita curva aí na comunicação, né? Ele tem que falar sim ou não, ele tem que responder o que você falou. Sueli, se ele falar, mas eu não entendi. O nome disso é leitor virtual. Não é leitor de internet não, tá? Leitor virtual é aquele leitor que imagina que vai te ouvir ou vai ler o seu texto. Então você vai conversar com quem? Quais são as características? Nível de escolaridade, nível social e por aí vai. E aí você adequa o vocabulário. Perfeito. Eu costumo dizer que o processo, e quando eu digo processo, eu digo todas as manifestações que existem nele, ele foi feito para quem vai ler. Não é para o juiz, não é para o escrivão, não é. É para quem vai ler. Então, todas as pessoas não escreve para você, escreve para alguém que vai ler. Entender. Perfeito, professor. Vamos lá, mais uma dica. Vamos lá. Mesmo e igual. Olha, tá vendo que são 2 palavrinhas do dia a dia? Duas que parecem palavras bobas, mas elas não são. Então vamos lá. Vou dar um exemplo, que é mais fácil. Qual a diferença entre o mesmo problema e um problema igual? Aí o professor vai dar, o mesmo problema é o mesmo problema. E um problema igual é um problema igual? Não. É uma explicação generalizada. Eu vou ser bem direto. Quando eu disser a palavra mesmo, lembre-se da expressão um só. Eu vou repetir. Quando eu disser a palavra mesmo, lembre-se da expressão um só. E quando eu disser a palavra igual, lembre-se do termo outro. Quando eu disser a palavra igual, lembre-se do termo outro. Tudo bem? Então vamos pegar. O que é o mesmo problema? O mesmo problema é um problema só. Ou seja, o problema não foi resolvido. O meu cliente está com o mesmo problema. Ou seja, o problema do meu cliente ele não foi resolvido. E o que é um problema igual? Um problema igual é um outro problema com as mesmas características. Então, vou repetir. O mesmo problema é um problema só. Ou seja, o problema não foi resolvido. E um problema igual é um outro problema com as mesmas características. Ou seja, não se trata apenas de pensar no mesmo igual de uma forma bem simples, como as pessoas pensam no dia a dia. Né? E por aí vai. Então. E aí fiquei com uma outra dúvida em relação ao mesmo. Às vezes, é até um vício de linguagem que eu tento sair dele, mas acaba sendo bem recorrente. Quando a gente vai... Eu vou me remeter a algo que eu já disse, ou a pessoa, para eu não ficar escrevendo o autor, requerente... o mesmo, eu tento evitar. E aí, professor, não pode, né? Essa é a frase do elevador, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado no andar. Exatamente. Sueli, anota aí, se você puder anotar, dá uma outra live, tá? A live é a seguinte, língua portuguesa. O que você erra, mas você não sabe.
Essa é uma frase. Você não pode usar o mesmo, mesma, mesmos e mesmas para fazer retomada de uma informação anterior, de um elemento anterior. Não pode, isso é erro. Tá? Perfeito. Erro. Então, por exemplo, frase de elevador. Eu falei lá atrás. Eu tento não fazer porque eu sei que é errado. Então não pode. O mesmo, mesma, mesmos e mesmos, ele tem outros empregos. Eles têm outros empregos. Mas não de substituir. Vou dar um exemplo prático. O policial recolheu as pistolas e deixou as mesmas na delegacia. Não. O policial recolheu as pistolas e as deixou na delegacia. Ou deixou as armas na delegacia. Ontem vi o juiz e falei com o mesmo. Não, ontem vi o juiz e falei com ele. Eu já cheguei a escrever uma coluna só voltada apenas à palavra mesmo. Tá? As pessoas assim, elas têm que evitar. E se houver mais dúvida, você pode até me pedir primeiro, que depois eu te mando até a coluna. Perfeito. Mas daria uma outra live, tá? Outra live, são com os erros que as pessoas cometem, mas elas não sabem. Com certeza. Vamos lá pro próximo. Justificar e explicar. Próximo. Justificar e explicar. Essa vai para os professores, né? Quando elaboram questões discursivas. Se você perguntar a qualquer docente, geralmente eles dizem assim, o que é justificar? Justificar é apresentar, é explicar. Não, justificar não é explicar, pessoal. Justificar não é explicar. Justificar é apresentar causa, motivo ou razão. Eu vou repetir. Justificar é apresentar causa, motivo ou razão. Exemplo, justifique seu atraso. Eu quero saber o quê? Por que você se atrasou? Beleza? Bom, e o que é explicar, então? Explicar é desenvolver uma ideia para torná-la compreensível. É que o professor faz na sala de aula. Ele apresenta o conteúdo X, por exemplo, que você faz na aula de Direito, que o juiz lá de Mato Grosso faz, o juiz da CBN faz na faculdade de Direito, e por aí vai. Ele explica, ele desenvolve aquele conteúdo para que aquele conteúdo fique compreensível, tá, pessoal? Não é nem compreensível. Para o aluno. Esse é o desafio. Então, justificar tem um sentido e explicar tem outro sentido. Tá? Então, na prova, na questão discursiva, é justifique, né, professor? Se você pedir que ele apresente a causa ou motivo. Okay. E se você pedir que ele apresente causa ou motivo, é importante, estou falando em termos de prova, tá? Uhum. É interessante se você dizer se você quer 2 causas, se você quer 3 causas ou 4 causas. Por quê? Porque na prova, em cada questão deve haver o valor da questão. Então, por exemplo, se uma questão vale 1 ponto, seja claro e diga assim, eu quero 2 causas. Perfeito. Se a questão vale 1,5, estou dando um exemplo. 3 causas e por aí vai. Para evitar dízima periódica e tal. Estou falando em termos de prova. Se pedir para justificar um pedido de causa, diga quantas causas. Senão o aluno fica completamente perdido. Tá? Perfeito, perfeito. Já estou no mundo da prova agora. Mas é claro, a gente tem gente de tudo quanto é tipo aqui. A gente tem que se houver professores aqui, é interessante. Verdade. Essa aqui, ó, eu confesso que eu fiquei na dúvida, tá? Falar e dizer. Bom, depois você volta para outra lá, mas tudo bem, eu vou seguir essa lógica aqui, tá? Que tem uma que você usa muito no direito. Quer voltar? Pulei. Pode voltar, depois eu falo do direito. Reverter e inverter. Juiz, já ouvi uma frase nesse sentido. O juiz reverteu a pena em serviço comunitário. Você já viu isso? Uhum. Vamos lá. O que é reverter em português? O que é reverter em português? Voltar à situação primária. Exemplo. Reverter o quadro clínico do paciente. O médico reverteu o quadro clínico do paciente. Ou seja, ele fez com que o paciente voltasse à situação primária. Ou seja, ser uma pessoa saudável. Então, reverter é voltar à situação primária. Voltar ao que era. Tá? Inverter é mudar. Inverter é mudar. Tá? Então, num jogo de futebol, não se reverte o placar. Você inverte. Você muda o placar. Perfeito. E converter, tá, pessoal? É transformar. Então, o juiz não reverteu a pena em serviços comunitários. O juiz transformou a pena em serviços comunitários. Então, vamos lá. Reverter é retroceder, é voltar à situação primária. Inverter quer dizer mudar. E converter é transformar. Essas palavras, ela tem um RT. Vocês perceberam que ela tem um RT? Ó? Reverter tem um RT. Inverter, RT e converter também. Então, o substantivo se grafa com S, tá? Então, conversão é com S, reversão é com S, inversão é com S. Professor, já adorei a dica. Mas, assim, eu sei que você gostou da dica, eu sei que vocês gostaram da dica. Mas a dica é,
consulte sempre um dicionário. Porque esses macetes não dão conta de tudo, tá? Perfeito. Certinho? Perfeito. A Andresa, grande beijo, querida, tá escrevendo assim, professor, e quando empregar entre e dentre? Tá bom, Andresa, vou dar uma dica para você rezando a Ave Maria para você. Pode ser, Andresa? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. O dentre é contração de de mais entre. De de mais entre. Nem Ave Maria, você não tem a exigência da preposição de. Por isso que a forma correta é bendita sois vós entre as mulheres e não dentre. Você só vai usar o dentre quando houver a exigência na frase de um de mais o entre. Porque o dentre é a contração de de mais entre. Tá bom? Perfeito, perfeito. André, segura aí que eu já respondo. Peraí, vamos lá. Falar e dizer. Falar e dizer. É porque o pessoal fica ansioso aí com as perguntas. Aí nós fizemos umas 40 aqui. É porque no Instagram... Aqui. Isso. É porque no Instagram vai estourar, acaba estourando o tempo, não é isso? Mas sem problemas, professor. Eu vou intercalando o que a gente colocou aqui e o que as pessoas vão perguntando. Vamos lá. Falar e dizer. Se você for o dicionário, o dicionário vai mostrar o seguinte, que falar é a mesma coisa que dizer e dizer é a mesma coisa que falar. Não. Em português, não existem assim sinônimos perfeitos. Em português, não existem sinônimos perfeitos. O que é falar? Falar tem a ver com oralidade. Ó, neste momento eu estou falando, neste momento Suelen está falando. Né? E por aí vai. Dizer é muito mais amplo que falar. Dizer é muito mais amplo que falar. Eu posso dizer por meio de palavras escritas, ó. Eu posso dizer por meio do silêncio. Eu posso dizer por meio de um olhar. Tudo bem? Eu posso dizer por meio de palavras escritas, palavras faladas. Então, nada de se expressar assim em texto formal, né? O que a petição fala na página tal? A petição não fala, gente. Ela diz. Ela diz. Então, às vezes a pessoa... Ele não falou nada, mas ele me disse muita coisa. Um gesto, encarou, não sei, de várias formas. Então, muito cuidado. Dizer é muito mais amplo que falar. Falar tem a ver apenas com oralidade. Neste momento a Constituição não fala, a Bíblia não fala, elas dizem muita coisa. Tá bom? Perfeito. Então, muito cuidado nesse sentido. Perfeito. Andresa, grande beijo. A Didi de Nalva, do Sind, está colocando aqui. Às vezes, termos são empregados de maneira incorreta e mudam completamente o sentido da frase. É verdade, Didi? É isso aí. André. O objetivo da live é esse hoje. Ele acertou assim, ajustou nessa ideia. Muito bem. Verdade. André Gomide, de Brasília, querido, tá colocando. Qual antônimo bem-vindo, André. Volátil? Oi? Antônimo de volátil. Primeiro, professor, explica pra gente sinônimo e antônimo. Vai que tem alguém aqui que não sabe esse conceito. Deixa eu explicar uma coisa para ele, que explicar numa live sinônimos e antônimos é complicadíssimo. Eu vou dizer o motivo para ele. Você sabe muito bem que tem sinônimo, que tem correspondência de sentido, e já falei que em português não existe essa correspondência de sentido. E é muito arriscado falar também até de antônimos, que você tem um sentido contrário, aquela coisa toda. Então, vou dar um exemplo para você, que isso merece estudo. Depois, se ele quiser também, posso até indicar uma obra para ele, tá? Vou dar um exemplo. Se você perguntar assim, você perguntar, se eu desenhar uma casa, se for um dicionário, ele vai dizer assim, sinônimo para casa, lá você tem casa, lar e residência. Casa, lar e residência. Olha como é que é complicado. Casa, lar. Isso aqui é uma casa, uma lar ou uma residência? Depende do contexto. Onde você mora? Você mora numa casa ou num apartamento? Você mora numa casa. Quando você vai dar o endereço, você geralmente dá endereço de quê? Da sua residência. E residência quer dizer o quê? Rigorosamente, para quem faz direito sabe disso. Endereço. E tanto que no direito você estuda domicílio e residência. Com sentidos completamente o quê? Diferentes. Então, se você observar lá, se você tem lá assim, vamos colocar, diminuir, subtrair, descontar. Todos têm o mesmo sentido, mas são empregados em contextos o quê? Diferentes. Então, posso dar um antônimo para volátil é uma coisa, né? Tem um sentido, mas são empregados em contextos completamente o quê? Diferentes. É um perigo. É uma zona assim, muito pantanosa. Vou dar outro exemplo, quer ver? É igual olhar e ver. Olhar é a mesma coisa que ver? Não.
Poxa, mas tá, a vida inteira eu entendi que olhar é o mesmo que ver, né? Não, olhar é você dirigir a visão para determinado lugar. E ver é perceber pela visão. Então posso estar olhando e não estar vendo nada. Tá joia? E por aí vai. Perfeito. Mas se ele quiser depois, passa o e-mail que eu passo as obras para ele, nos dicionários. Perfeito, perfeito. Vamos lá, pergunta da Cíntia. Abaixo separado e abaixo junto. Abaixo, Cíntia, você pode trocar por debaixo. Quando não der para trocar por debaixo, você separa. Por exemplo, ele me olhou de cima, ele me olhou de cima a baixo. Ele me olhou de cima a baixo. Não dá para trocar, ele olhou de cima de baixo, não dá. Então quando der para trocar de baixo, você é junto. Não deu para trocar, separa. Às vezes, você apenas uma dica muito simples, você resolve tudo. Quer um exemplo claro? Qual a forma correta? Entre eu e você ou entre mim e você? Meu Deus. É entre eu e você ou entre mim e você? Não sei. Diga entre nós que você nunca vai errar. Apesar de que a forma correta é entre mim e você. Mas as pessoas acham estranho, vão pensar que eu estou falando errado. Então diga assim, nunca houve problema entre nós. Então não sabe fazer um cheque de R$600? Faz 2 de 300. 2 de 300. Não sabe escrever 300? Sabe escrever 300? Faça 4 de 150. Não sabe se 50 tem trema ou não? Paga tudo em dinheiro. Mas não erre. Porque quando você escreve, você se expõe. Tá bom? Esse 2 cheques de 300 é o antigo. Aqui em casa o papai sempre fala isso. A Valquíria, aí você pode aumentar, né? Perfeito. A Valquíria lá do Caparaó tá mandando um beijo aqui. Falou que tava com saudades das lives de sábado. Começamos bem, hein, professor Jerry? Que legal. Sábado é um dia tranquilo. Próxima. Sábado é bom, professor, que as pessoas estão mais tranquilas. A gente pode conduzir a live de uma maneira diferente. Por isso que eu escolhi o sábado, viu? Vamos lá, essa aqui é polêmica. Tem uma música, inclusive, do Engenheiros do Havaí, que ele fala sobre isso, tá? Eu adoro. Ao encontro de encontro a. São duas expressões comuns, nós já vimos essas expressões no ensino médio, vemos no dia a dia. Então, poxa, e as pessoas confundem, né? Então vamos lá, e não pode confundir. Por que não pode confundir? Porque se você confundir, você pode trocar completamente o sentido. Ao encontro de, vou dar até uma dica, para você lembrar. Ao encontro é algo a favor. O aumento do salário veio ao encontro das minhas expectativas, ou seja, o aumento foi favorável ao encontro, a favor, foi favorável. De encontro a, quer dizer desfavorável. O aumento do salário veio de encontro às minhas expectativas, ou seja, foi algo desfavorável. Desfavorável, ou seja, o aumento não atendeu às minhas expectativas. Então lembre sempre, ao encontro é a favor. E de encontro é algo desfavorável. Então, isso ajuda muito você a se lembrar na hora. Ao, a favor. Tá? Só uma brincadeira, uma dica. Não sou fã de macetes, mas ajuda bastante. E de encontro é desfavorável. Tá bom? Perfeito. Mandaram uma pergunta aqui. Suelen, vai ficar salva? Vai ficar salva, gente. Vai ficar salva. Vamos para a próxima. Imperativo. Aí falo depressa, às vezes ele fica preocupado com o tempo, né? Mas eu já estou aqui, depois eu vou rever e botar tudo no meu caderninho, tá? Depois pode até rever também pro YouTube, não sei se no YouTube é melhor, depois você pode pensar em fazer algo no YouTube. Mas no Instagram é legal porque o sujeito tá com o celular na mão, né? Só clicar e assistir. Verdade. Vamos para a próxima. Complementação e suplementação. Olha que legal, que é um complemento e o que da família, da saúde também, né? Isso. Saúde e vou falar que tem a ver com futebol, tá? O que é um complemento e suplemento? Então vamos lá. Um complemento é a segunda parte. Por isso que no jogo de futebol se diz assim, etapa complementar. O que é etapa complementar no futebol? É o segundo tempo. Tudo bem? É a segunda parte. Tá bom? E o suplemento é um extra. Cuidado com a pronúncia, tá, pessoal? É extra e não extra. Que vem de extraordinário. Então, suplemento é um extra. É um adicional. Então, se você pode comprar um livro de direito, Sueli, para concurso, por exemplo, aí tá lá assim, exercícios complementares. Em tese, deveria ser metade do livro teoria e a outra metade exercícios. Mas geralmente aparece o quê? A grande parte do livro é teoria e lá no finalzinho há alguns exercícios. O título correto seria exercícios suplementares, exercícios extras.
adicionais. Então vamos lá? O complemento é a segunda parte. Segunda, tem a primeira, depois vem a segunda, é o complemento. O suplemento é um extra, é um adicional. Por isso que você disse, em medicina, na área da saúde, você tem suplementos para queimar, aquela coisa toda. É um extra, é um adicional. Perfeito. Tem uma discussão em direito do consumidor muito interessante sobre isso, falando sobre as garantias. A garantia legal e a garantia contratual. Se elas seriam complementares ou se elas seriam suplementares. Isso, é uma muito discussão bem. doutrinária para saber se a contratual vem depois ou se a legal vem depois. Olha só que incrível. E você dominando o sentido de complemento e suplemento, o aluno entende com muita mais facilidade isso. Perfeito. A discussão da doutrina, na minha visão, ela se resume, ela se encerra na sua definição de português. Porque, para mim, a legislação fala que é complementar, então é complementar. Se é complementar, ela complementa. Então, isso aí. fácil, né? Perfeito. Vamos para a próxima. Essa também é bem polêmica, professor. Comparar e distinguir. E vamos lembrar que distinguir, tudo com I, hein? Mas vamos lá. É estranho o que eu vou dizer, mas é a forma correta. É distinguir. Distinguir. Distinguir, não pronuncia o U, tá? Juro para você. Perfeito. É distinguir. É uma palavrinha, você pronuncia sempre extinguir e distinguir. Outra pronúncia equivocada, quando alguém diz assim, inexorável. Não, a pronúncia é inexorável. Mas é aquela live, todo mundo... Juro pra você, é inexorável. O X tem som de Z. O X tem som de Z. E não de que se. É inexorável, né? Inexorável, tá? Mas vamos lá. É igual muito, professor. Da onde que a gente tira esse N do muito? Eu sei que vem da construção, né? Mas é muito, né? Muito. É porque, na verdade, a pronúncia, né? O problema é que a gente até aceita a pronúncia, né? Vou lhe dar um exemplo. Por que algumas pessoas pronunciam Ana e outras pronunciam Ana? O italiano fala muito assim, Ana. Porque quando você fala Ana, esse N nasaliza o A sai mais pela, assim, mais pelo nariz lá, mais pela boca do pelo nariz, ó. Ana. O italiano fala muito assim, Ana. Por que você fala Ana? Quando você fala Ana, esse N, tá? Ele nasaliza o A, então ele faz o A sair mais tanto pelo nariz quanto pela boca. Isso é curioso. Mas não tem problema quanto a alguma pronúncia. O problema é não escrever errado. A gente fala muito muqueca. Muqueca, muqueca. Tudo bem, não tem problema dizer muqueca. Mas você tem que escrever moqueca com M-O. Tá bom? Deixa eu falar da comparação. O que é comparar? Comparar é fazer uma... Então aqui, professor, calma aí, que eu acabei de aprender. E o melhor jeito de fixar é repetindo, né? Comparar e distinguir. Distinguir. A gente vai pensar que você está falando até errado, assim, né? Mas é a pronúncia. O que é comparar? Comparar é fazer uma comparação. Isso não ajuda em nada. Vamos lá, o que é comparar, gente? Comparar é mostrar semelhança e ou diferença. Compare A com B. Você pode mostrar semelhanças, ou só diferenças, ou semelhanças e diferenças. Tudo bem? Você comparar. E o que é distinguir? O que é fazer uma distinção? É apresentar só as diferenças. Compare X com Y. Perdão, faça uma distinção entre X e Y. Isso vale até para questão discursiva, hein? Para quem está dando aula em ensino médio, em faculdade, ensino fundamental, quando elabora mais questão discursiva. Faça uma distinção. Eu quero saber o que de vocês, tá? Eu quero saber as diferenças. As diferenças entre X e Y. A distinção é uma comparação? A distinção é uma comparação. Só que na distinção eu apresento apenas as diferenças, tá? É até interessante para quem está começando a aula, ou para quem inicia um semestre letivo, que passe o significado dos principais verbos que aparecem nos enunciados. E dê o significado verdadeiro, correto deles. Aí o aluno faz a prova com tranquilidade. Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima. Criticar e discutir. Aí aqui vem uma questão muito sensível do brasileiro, porque o brasileiro, ele fala alto e gritando, né? Então, quando a gente fala de criticar e discutir, a gente entra nessa seara também, né, professor? Como nós não somos selvagens, né? A gente somos pessoas civilizadas, nós não somos selvagens, nós não vamos gritar com ninguém. Discutir, quer dizer o que discutir? É você expor as suas ideias, apresentar as suas ideias,
Evita dizer colocar as suas ideias, tá, gente? Porque colocar, ninguém coloca ideia, você expõe, você apresenta, tá? Perfeito. Desse caso, numa discussão, e não discursão, né? Discussão e não discursão. Na discussão, quando você apresenta suas ideias, você não apresenta opinião, entendeu? Você apenas apresenta suas ideias. Porque a crítica, o verbo criticar quer dizer o quê? Criticar. Criticar rigorosamente, Sueli, quer dizer o quê? Rigorosamente. Dar uma opinião. Faça uma crítica à aula do professor X. Eu quero saber o que você achou da aula do professor X. Então, criticar é dar uma opinião. Tudo bem? Agora, cuidado para não falar besteira, tá? Dê opinião assim. Eu sempre digo assim, tem gente que estuda um assunto, tem gente que lê um assunto. Aí as pessoas que leem aquele assunto, acho que se sentem assim, sabem de tudo. Não. Tem pessoas que leem e tem pessoas que estudam um assunto. No direito tem muito isso, né? Tem aquele professor que estuda muito o assunto X. Agora, na discussão, você não dá opinião, você só apresenta suas ideias. Jerry, mas eu já ouvi alguém falar assim, mas criticar eu pensei que era falar mal, sentar o pau. E aí as pessoas dizem assim, odeio ouvir crítica. Não é verdade? Realmente, o verbo criticar está com sentido, ele está assumindo outro sentido no dia a dia, que é de apresentar um ponto de vista desfavorável. Mas como é que eu vou saber qual o sentido que foi dado? Vai depender do contexto. Às vezes você lê uma expressão assim, uma frase, para críticas, elogios e sugestões. Para críticas, elogios e sugestões. Por causa da palavra elogios, a crítica tem um significado de quê? De posição desfavorável. Está acontecendo, vou dar outro exemplo de uma palavra que se usa muito no direito, que são os nossos progenitores. Se você perguntar durante uma aula aos alunos, pergunta às pessoas na rua, quem são os nossos progenitores? Eles vão dizer assim, são os nossos pais. Nananina não. Nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor o que gera. Progenitor avô e progenitor avó. E genitor pai, genitora mãe. Gente, mas como é que eu vou saber? Vai depender do contexto. Só o contexto vai me dizer qual o sentido que foi dado. Se foi o correto ou o incorreto. Então, progenitor avô, progenitor avó. Genitor pai, genitora mãe. Perfeito. A crítica, eu lembrei muito crítica de cinema, professor. Normalmente, quando sai é uma um filme, opinião. fala, foi aclamado pela crítica. E todo mundo, como é que pode? Aclamado muito pela bem. crítica? Aí o pessoal acha estranho, porque criticar o articulista lá e está dando uma opinião sobre aquele filme. Na faculdade, o professor pede muito que os alunos façam uma resenha. A gente fala resenha? Faça uma resenha, aquela coisa toda. Na verdade, o professor quer o quê? Quer uma crítica, quer que o aluno dê um ponto de vista sobre aquele objeto, que pode ser um livro, pode ser um texto, pode ser uma apostila, um material e por aí vai. Perfeito. Vamos para a próxima. Acidente e incidente. Interessante isso. Muito cuidado, porque as pessoas tomam essas palavras e empregam equivocadamente. Tá? Pode nem pensar em trocar. Bom, qual a semelhança entre essas duas palavras? Em ambas as situações ali, o que acontece? Podem acontecer a qualquer momento. Tanto o acidente quanto o incidente são imprevisíveis. Eles podem acontecer a qualquer momento, tá bom? Diferença entre eles. O acidente é sério e o incidente é pouco sério. Eu vou repetir. O acidente é sério e o incidente é pouco sério. Então você sai às pressas, esbarra em alguém, pede desculpas, houve um incidente entre nós. E é claro que pode ser constrangedor ou não. O acidente, você tropeça, quebra a perna, os dentes, houve um acidente. Então, para os advogados na petição, mas muito cuidado quando usar essas palavras. Porque elas não têm o mesmo sentido. Né? Um é sério, outro é pouco sério. Tá? Perfeito. Vamos para a próxima. Essa é bem polêmica também, hein? Ao invés de e em vez de. Ao invés e as pessoas de, confundem demais, né? Em vez de. Muito cuidado com ao invés de e em vez de. Ao invés de, vou falar bem devagar. Você só deve usar para situações opostas. Vou repetir. Situações opostas. Ao invés de e em vez de. E em vez de, você usa só no sentido de no lugar de. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo incorreto. Ao invés de ir ao fórum, foi ao shopping. Vou repetir. Ao invés de ir ao fórum, foi ao shopping. Shopping e fórum não são situações opostas. Então eu tenho que dizer, em vez de ir ao fórum, foi ao shopping. Ou seja, em vez de, no lugar de. Só uso o ao invés em situações opostas. Exemplo,
Quando me viu, ao invés de chorar, riu. Ó, chorar, riu. Ao invés de ser considerado credor, foi taxado de devedor. Eu tenho devedor, credor, situações opostas. Usem ao invés de apenas para situações opostas. Chorar, rir, e em vez de, com sentido de no lugar de. Perfeito. Professor, eu vou inverter um pouco a lógica aqui, pode? Pode. Quando e se? Fala. Quando e se? Quando usar quando e quando usar se? Não. O que eu vou dizer aqui não vai ser o óbvio não, tá? Não vou dizer o óbvio aqui que o pessoal já sabe. O quando indica tempo e o se indica condição. Eu vou mais que isso. Isso aí você já sabe. E nas nossas lives a gente não vai dizer o que as pessoas já sabem. Mas por que eu escolhi o quando e escolhi o se? Porque o quando, ele indica certeza. E o se, incerteza. Então, Sueli trabalha no escritório e pede a uma amiga que você pode me ajudar? Você pergunta a sua amiga, ela vai dizer assim, quando eu terminar essa tarefa, ela está dizendo o que para você? Qual é a interpretação que você faz? Que ela vai te ajudar. Se ela disser assim, se eu terminar essa tarefa, ou seja, existe a possibilidade dela não te ajudar. Beleza? E eu vou mais longe. E alguns anúncios de medicamentos, às vezes aparece no fim assim, do anúncio. A persistirem os sintomas. Eu vou repetir. A persistirem os sintomas. E outro anúncio aparece assim, ao persistirem os sintomas. Olha que loucura. Não é bobagem. A persistirem e ao persistirem. A persistirem tem o mesmo sentido de se persistirem. Então, ele está dizendo assim, a persistirem os sintomas. Se os sintomas persistirem, ele está dizendo que existe a possibilidade deles não persistirem. Agora, quando você diz assim, ao persistir os sintomas, corresponde a quando persistir os sintomas. Ele está dizendo que os sintomas vão persistir. É certo. É claro que ele escreveu uma coisa, mas com outro sentido. Ou seja, ele não quer dizer isso, mas ele acabou dizendo. Então, ao persistir os sintomas, o anúncio está dizendo assim, ó, eles vão persistir. Eles vão persistir. Perfeito. E a persistirem gera dúvida. Então é muito mais que um simples se e quando. Perfeito. Eu lembrei agora da música do Djavan, Se, que fala exatamente disso, da dúvida, né? Vou lhe dar outro exemplo. Vai conversar com uma testemunha. Diga que vai depor a favor do meu cliente. Diga que vai depor a favor do... Ao quê, hein? Ao quê? Você está dizendo o que para ele? Você sabe que ele vai depor a favor. Mas você quer uma confirmação. Agora, se você disser assim, diga se vai depor a favor do meu cliente. Diga se vai depor a favor do meu cliente. Você está com dúvida. E aí você está pedindo. Então é muito mais do que você decorar oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que é isso. Por isso que o ensino às vezes não avança no sentido da língua. Né? Perfeito. Tem outro aqui muito polêmico, que eu já ouvi uma explicação do senhor. E vou te falar que isso ficou aqui na minha cabeça por um bom tempo, viu? A diferença de possível e provável. Porque isso entra em duas situações. Primeiro, quando a gente analisa risco de demanda, qual a probabilidade e possibilidade de perda ou de ganho. E também quando a gente vai escrever, né? Isso é possível, isso é provável. Então, assim, eu confesso que eu fiquei chocada, tá? Olha só, vamos entender que existe o substantivo probabilidade e existe a palavra provável. Elas vão ter sentido diferentes, tá? Vão ter sentido diferentes. Perfeito. Essa probabilidade. Mas vamos falar assim, o que é o possível? O possível é tudo que pode acontecer. O possível é tudo que pode acontecer. E o provável é o que vai acontecer. Aí esqueça a probabilidade, que já tem um outro sentido, tá? O provável é o que vai acontecer. Então, ligo para a Suelen. Suelen, você vai sair hoje à noite? Você diz para mim, é possível. E aí, eu ligo para você hoje à noite. Eu ligo à noite, vamos sair, Suelen? Você diz, não. Suelen, você não disse que ia sair? Não, eu disse que era possível. Eu não disse que era provável. Então, muito cuidado. Quando você diz, é provável, provavelmente, tá? Você está tomando aquilo como certo. E tem até a palavra eventual, que as pessoas confundem com possível. O eventual, gente, é tudo aquilo que ocorre de vez em quando. Então, um problema possível é um problema que pode acontecer.
um problema possível, ele pode acontecer. Um problema provável, ele vai acontecer. E um problema eventual, ele acontece de vez em quando. E aí eu vou explicar a questão da probabilidade para você, tomando outro exemplo, tá? Que tem uma duplinha que eu mostrei para você, que é perguntar e questionar. O que é uma pergunta? Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Pergunta-se quando se quer saber qual o seu nome, onde você mora, onde você trabalha. Isso são perguntas. Isso são perguntas. Questionar, Suelen, quem está nos assistindo, questionar é pôr em dúvida algo que alguém disse. Então, questionar é pôr em dúvida algo que alguém disse. Então, o advogado A deu uma informação, o advogado B deu outra informação, e essas informações se contradisseram. E alguém pode questionar. Alguém pode questionar, porque elas se contradisseram. Agora, e um questionário? Um questionário é uma relação de perguntas. E aí o questionário, pessoal, ele perdeu o sentido original dele. Vou lhe dar outro exemplo, Suelen. O sufixo dromo, D-R-O-M-O, quer dizer em grego lugar onde se corre. Tudo bem? Dromo, quer dizer lugar onde se corre, é um sufixo grego. Então você tem autódromo, você tem hipódromo. Aí o sujeito quer criar uma palavra e diz assim, camelódromo. E o dromo perde o sentido original. Você quer dizer fumódromo, o cara está lá parado, e o dromo perde o sentido original. Então algumas palavras elas vão perdendo o sentido original dela. E mudando, eu vou dizer algo para vocês, tá? Completamente sentido, completamente. Perfeito. Mas eu vou te dizer que isso do possível e do provável, eu acho que de tudo que foi dito é o que vai deixar as pessoas assim durante o final de semana. Porque é algo que rotineiramente a gente aplica o conceito diferente, o significado diferente. A Vivi está falando o seguinte, ó, com todas essas explicações, eu percebo os impactos negativos dos advogados nas sessões de mediação. Falam porque o que acham ser e muda totalmente o enredo das discussões do conflito e geram outros conflitos. Isso é muito importante o que você falou, Vivi, que é exatamente o tema da live. O que você diz, mesmo quando você não quer dizer. Porque, às vezes, essa dificuldade, essa comunicação que não é eficaz, faz com que a pessoa entenda diferente, às vezes está falando a mesma coisa, entenda diferente e se inicia um novo conflito. E eu vou te falar uma coisa, professor, muitas vezes, na advocacia, né, e no contexto do judiciário, a gente está quase perto de chegar num acordo, alguém fala alguma coisa e aquilo volta, aí pronto, já era. Aí você fala assim, gente, vamos tomar uma água ou vamos marcar um outro dia? Porque às vezes o que foi dito impactou tanto a outra pessoa, mas às vezes nem era aquilo. Ou seja, a comunicação foi completamente ineficaz. Vamos para mais uma? Vamos, dá tempo? Dá tempo. Maioria e grande maioria. E as pessoas me perguntam assim, Sueli, poxa, a grande maioria não é um pleonasmo, não é uma repetição desnecessária? Pô, maioria já não é grande? Isso tem sentido. Mas eu vou dizer por que as pessoas... Eu uso muito esmagadora maioria. Eu vou dizer por que você está dizendo tem sentido, tá, Sueli? Por que tem sentido? Já me questionaram até no Folha, assim, um leitor falou, não existe pequena maioria. Quando você usa grande maioria, esmagadora maioria, não é questão de pleonasmo simplesmente, é uma questão de clareza. Vou explicar o motivo por que você está certa. Maioria corresponde a, no mínimo, 50% mais um. Eu vou repetir. Maioria corresponde a, no mínimo, 50% mais um. E grande maioria, esmagadora maioria, pode ser 80%, 95%. Então, usar grande maioria é por uma questão de clareza. Vou repetir, clareza. Não existe pequena maioria, é óbvio isso. Mas nossa discussão é outra, porque a clareza está acima de tudo. Vou repetir para vocês, tá? A clareza está acima de tudo. Primeiro ponto, seja claro. Então, grande maioria é para diferenciar de maioria, porque maioria corresponde a 50% mínimo, tá? Mínimo, 50% mais um. E grande maioria, esmagadora maioria, 80, 90, 95, aí já é subjetivo, né? Mas tem a diferença. É igual carro novo e novo carro. Parece uma bobagem, mas isso numa petição, por exemplo, pode gerar muita confusão, como você disse. Então vamos lá, parece uma bobagem, mas não é. Um carro novo é um carro 0 km, tá? Um carro novo é um carro 0 km. 0 km, Suelen e quem está nos acompanhando, se escreve com hífen e nunca muda, tá? Daria uma outra live. Então, um carro 0 km é um carro com hífen, 0 km e nunca muda. Um carro 0 km,
2 carros, 0 quilômetro, tá? É igual a E o cor que é de roupa, né, professor? Rosa, azul. Oi? É igual cor de roupa, rosa, azul. Isso. Paletó cinza e por aí vai. Agora, mas nesse caso aí, camisa azul, camisas azuis, tá? Mas tem uns adjetivos que têm regras específicas, tá? Então, por exemplo, camisa cinza, nunca muda. Cor de rosa, nunca muda, mas tem umas regras específicas. Agora, novo carro, Suelen, é um outro carro. Pode ser um carro velho? Pode. Pode ser um carro seminovo? Pode. Pode ser um carro zero? Pode. Então vamos lá. Um carro novo é um carro zero. Zero. Saiu da loja. Tá? O cliente comprou um carro zero, comprou um carro novo. Um novo carro pode ter comprado um carro velho. Então muda completamente o sentido. Então toma muito cuidado com as palavras. Né? Perfeito. O Wellington Siqueira está escrevendo o seguinte: já dizia um sábio, o importante não é o que você fala, e sim o que a outra pessoa entende. Wellington, você tocou em um ponto muito sensível aqui quando a gente fala de comunicação. Tem pessoas que entendem que a gente não é responsável pelo que a outra pessoa entende. E tem pessoas que acreditam que a gente é sim responsável pelo que a outra pessoa entende. Eu acredito, professor, e aí a gente já vai caminhando para o final, vou usar a fala do Wellington, que eu achei muito oportuna, que a gente tem sim uma responsabilidade, porque a gente tem que explicar de uma maneira que a pessoa entenda. A interpretação que ela vai dar está relacionada muitas vezes à experiência de vida que ela tem. Por exemplo, empreender na minha família é algo positivo, porque eu tive experiências positivas nesse sentido. Mas se alguém da minha família faliu e foi ao fundo do poço, eu posso falar: Deus me livre de empreender, você tá louco, vai fazer um concurso que você tem mais do garantido. Então, mas eu acredito que a informação precisa chegar. E aí é o que eu sempre falo, ela precisa chegar sem curva e direta. E aí eu tenho uma pergunta para finalizar, professor, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu tenho uma pergunta: qual a diferença de convencimento e persuasão? Ou se tem diferença? Oi? Se tem diferença... É porque, na verdade, é que a verdade você acaba persuadindo alguém para tentar convencer, entendeu? A gente fala assim, são termos específicos, são termos específicos. A dica que eu dou é que qualquer discurso que o advogado faça, com qualquer pessoa faça, o sucesso de um discurso, pessoal, é o convencimento. É isso que eu quero dizer. Convencimento é o sucesso do discurso, que é a palavra maior. Agora, como você vai desencadear isso, é uma outra forma. E quando eu falo discurso, não é discurso do advogado, não. Pode ser o discurso do pastor, do padre, do vendedor da feira. É o convencimento. E como você vai desenvolver isso, como você vai persuadir para convencer, já é outra história, entendeu? Então, quando você não está afim de comprar um sapato, mas você vai ao shopping, o cara faz você entrar na loja e você compra um sapato. Deu para entender? Ou seja, houve sucesso no discurso. Como que ele te persuadiu? Qual a estratégia que ele usou nesse sentido? Tá? Então, vou dar uma dica, por exemplo, de persuasão, né? Comece sempre pelo seu argumento mais forte. Comece sempre pelo seu argumento mais forte. Tá? Então, você está na audiência, por exemplo. Você está numa audiência, já que você está no mundo da advocacia. Você está na audiência. Vou usar alguns recursos de persuasão. Você está na audiência. Comece pelo seu argumento mais forte. Beleza? Poxa, usou o seu mais forte, você faz o quê? Acabaram os meus... Aí, tudo bem, você vem, depois você começa pelo principal e depois vai para o seu argumento secundário. Terminar os seus argumentos, aí você vai atacar os argumentos do outro. Aí você vai, ataca os argumentos dele. Essa é a estratégia. Primeiro o argumento principal, depois o secundário, terminar os seus argumentos. Ataca os argumentos dele. Pô, ataquei os dele. Agora depois você vai fazer o quê? Você vai atacar as fontes dos argumentos dele. Então existe toda uma estratégia, tudo é bem pensado, né? E bem organizado. Essa é uma forma de persuasão que você vai chegar ao convencimento, ou seja, que você vai defender a sua tese, vai defender o seu ponto de vista. O sucesso de qualquer discurso, gente, é discurso amoroso, religioso, político, num julgamento, é o convencimento. Essa palavrinha que ele falou aqui, parece que ele acertou na loteria, não é verdade? Perfeito, professor. Ano passado, inclusive, eu mudei o tema da palestra para virar persuasão na advocacia, uma oficina que as faculdades têm me convidado, tem sido sensacional para os alunos que estão formando. Sabe por quê? O senhor falou uma coisa aí no final que é
perfeita, a gente vai finalizar a live com ela. Mais do que ser convencido, as pessoas querem se sentir parte. Então, é muito importante que a outra parte entenda que ela faz parte daquela conclusão, né? E aí, quando eu falo na oficina, eu falo assim, olha só, para de achar que você quer simplesmente apresentar as provas e os argumentos e a outra pessoa tem que achar motivo para te dar. Não, você tem que pegar na mão dela e conduzir ela para o seu objetivo final, para que no final ela chegue à conclusão que aquela foi uma construção conjunta e que ela se convenceu daquilo. Isso é muito sabe por que mais isso acontece? atraente. Só para não te atrapalhar. Sabe por que isso acontece? Porque, segundo os psicólogos, as pessoas têm duas carências. Nunca se esqueça disso. Elas adoram ser aceitas e adoram se sentir importantes. É por isso que é preciso... Isso que você está falando tem muito sentido. Não é a minha área psicologia, tá? Mas eu leio um pouco de tudo. Psicólogos dizem, as pessoas têm duas carências. Carência de serem aceitas, carência de ser aceitas e carência de se sentirem importantes, né? Perfeito. É exatamente isso. Então, as pessoas precisam fazer parte, né? Mostre ao leitor que ele vai conseguir chegar àquela conclusão. Conduza ele até o final. E uma outra coisa muito importante que você disse, que eu costumo falar bastante nas oficinas, que é o seguinte, olha, para de dar vazão, de dar importância ao que o outro disse. Porque às vezes nas petições você perde um tantão de página falando tudo que a pessoa falou. Você está confirmando, ratificando, colocando ali na cabeça do seu leitor, ele está lendo que aquilo ali aconteceu. Esqueça. Fale do seu, cada vez mais do seu e como aquilo é verdade. Sem ficar batendo na tecla do que o outro falou. A hora de brilhar, a hora que a gente está falando. Ali não tem que ter espaço para o outro, não. E é assim que se convence. A Vivi falou aqui de novo, ó. Usar a psicologia nas relações da comunicação, eu também entendo ser necessário, é verdade. O André Gomide, de Brasília, escreveu o seguinte, professor, que vai levar o senhor para uma aula lá na UNB. Ó, que legal! Olha, que legal! Aqui depois tem o contato legal, obrigado. dele, André. Se precisar, você me fala também que eu passo o contato do professor, viu? Vai ser incrível. Tá joia. Estou à disposição. O Augusto também, Vivi, muito bacana, gente. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar só. Professor, muito obrigada. E aqui já vai ficar um outro convite para você voltar e a gente trazer temas específicos de como falar aquilo. Pegar um contexto grande, uma história grande e vamos aprender a resumir? Você acha que a comunicação ela consegue ser eficaz nisso? Porque às vezes a gente fala, e não fala nada. E às vezes a gente fala um pouquinho e fala um tanto... aí ele pode falar, pode, não tem problema não. Pode pegar umas palavras, expressões assim, que você... vou dar um exemplo aqui, tá? É uma bobagem, só para fechar. Você fala assim, durante o tempo em que namoramos. Ó, durante o tempo em que namoramos. Você usa 6 termos, ó. Durante o tempo em que namoramos. Durante o tempo em que. Para que você usa durante o tempo em que se você pode dizer enquanto? Verdade. Por que dizer durante o tempo em que se você pode dizer enquanto? Enquanto namoramos. Você diz o máximo de informação com o mínimo de palavras. E aí é algo que a gente pode voltar assim até os vícios de linguagem. Isso está envolvendo até vícios de linguagem que as pessoas às vezes não sabem que cometem esses vícios, né? E é importante esclarecer que são vícios que elas têm que evitar. Mesmo aquelas pessoas que não cometem nenhum desvio gramatical. Porque quando você observa nível de linguagem de alguém, nível de linguagem, tá? Nível de linguagem. Eu observo nível gramatical e nível vocabular. Nível gramatical e nível vocabular. Geralmente quem não comete erro gramatical, mas tem problema com desvio, problemas vocabulários. E é uma outra discussão que é muito legal. Verdade. Adna, Cíntia, Vivi, sim, todo sábado tem live. E sábado que vem a gente vai falar sobre condução de processo. O que você pode colocar no seu peticionamento, nas suas petições, para ser ainda mais interessante? Para a gente finalizar de verdade agora, professor, a última coisa que o senhor falou. Para de ficar enchendo linguiça, né? Às vezes fala assim, aproveita a oportunidade para requerer. Gente, vai lá e requer logo. Né? É isso. Eu costumo falar, professor, que as pessoas não têm um contador de palavra. Não é porque você está falando que é inocente, 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 que o juiz vai declarar inocente. Não é porque você está falando que tem dano moral, dano moral, dano moral, dano moral, dano moral, que ele vai entender que tem dano moral. Então, as coisas não são decididas e o convencimento não acontece por um contador de palavras.
Você tem que, de Aí você fato, anota... convencer. Isso. Aí, nesse caso, você anota o tema ali, que é essa proposta que você fez de dizer muito, de ser prolixo, e na verdade tem que ser conciso. A gente pode marchar uma live para evitar ser prolixo e ser conciso. Aí dá uma discussão também de quase uma hora para como eu vou dizer o máximo de informação com o mínimo de palavras. Então já dá uma live de uma hora. Quando dizer o máximo de informação... Porque se você usar o título assim, concisão, ninguém vai querer assistir a live, né? É verdade. Ninguém sabe o que é ser concisão. Então diga o máximo de informação com o mínimo de palavras. É a próxima Fale aí. muito escrevendo pouco, professor. É um bom Isso tempo. aí. É isso aí. Professor, é isso aí. muito Parabéns. obrigada. Estou Bom muito fim de feliz, semana. Obrigado pelo mais uma convite. vez, consegui trazer alguém aqui que realmente tem uma didática maravilhosa e essa é a logística das nossas lives aqui. Pessoal, ótimo sábado para vocês, a live vai ficar salva, mande para as outras pessoas. Quem quiser o contato do professor, eu vou marcar ele também na descrição. Professor, muito obrigada mesmo. E mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho didático, viu? Um grande beijo. Tchau para todos, gente. bom fim de semana, juízo e se cuidem. Tchau. Até mais, um beijo.